Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de ponto de acupuntura, né? Agora quero trazer um ponto em que eu acho bastante legal trabalhar, um ponto que é muito importante, na minha opinião, para tratamento de várias condições, diversas condições, e aí vou direcionar especificamente ou até falaria que muito especificamente para o sexo feminino. Né? Nós sabemos a relação que o baço possui com o útero, e aí também, né, não só para a mulher, mas também para o homem, em relação à nutrição, em relação a todo o potencial de geração de Ti, de sangue. Então, vamos falar um pouquinho de baço 4. Bom, primeiro, né? Que é esse ponto, onde ele está localizado, para que serve esse ponto. Vamos começar com as propriedades gerais, né? Primeiro, ponto luô do baço, ponto de comunicação, abre o colateral, trabalho colateral do baço. E aí, além de trabalhar o baço 4 tem um potencial, tem uma característica muito grande, por isso gosto muito desse ponto, que ele tem a relação de trabalhar com o Shōnmai, ou o vaso penetrador, né? Um dos canais extraordinários, ditos vasos maravilhosos. E aí, sobre os vasos maravilhosos, já comentei, né? Na verdade, são canais extraordinários, né? Então, eles fogem daqueles básicos dos canais principais. Então, um ponto que me dá uma possibilidade de trabalhar, de melhorar um canal extraordinário que tem característica de nutrição. Então, muito importante, muito interessante. E onde está esse ponto, né? Bastante comum a gente ver os alunos, os acupunturistas iniciais, que estão iniciando, e às vezes não só eles, errarem a localização desse ponto. Porque na dita descrição está escrito lá na linha de transição entre a sola e o dorso do pé. E aí eu te pergunto, você olha para o seu pé, você consegue ver essa linha de transição? Eu no meu pé consigo. Agora eu vou falar que para várias pessoas é praticamente impossível de localizar essa dita cuja dessa linha. E aí, às vezes a linha está mais alta, às vezes a linha está mais baixa. Então, essa imagem auxilia bastante a gente localizar esse ponto. Olhem, ele está abaixo do osso, abaixo do metatarso. Então, por favor, não furem o osso, não vão em direção ao osso. Esse ponto está localizado diretamente abaixo do primeiro metatarso, é o primeiro osso ali do pé que vai para o dedão. Então esse ponto fica ali, abaixo do primeiro metatarso, distal à cabeça proximal. Ou seja, você vai localizar ali, né, passou a articulação entre o dedo do pé, o dedão, e o pé, o metatarso, você vai continuar acompanhando até sentir o final desse osso, até sentir a cabeça proximal. Aí você vai novamente em direção ao pé, para localizar exatamente a posição entre a cabeça proximal e o corpo desse osso. Então, localizou ele ali, a agulha vai um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais para dentro. É um ponto que traz bastante estimulação, bastante sensação. Né? O povo já não gosta muito, mas ele é muito importante, ele é muito interessante para trabalhar diversas condições. E aí, quais condições o Sionô traz para a gente que ele pode trabalhar? Então o Sionô diz lá, regulariza o Ti e faz descer a inversão. Regulariza o Shōnmai, relaxa tendões e libera os colaterais. Desobstrui e regulariza o estômago e o intestino. E aí, o Lima traz, né, no direto ao ponto, regulariza o Shōnmai, harmoniza o útero, regula o sangue, beneficia baço e estômago, tranquiliza o Shen, move o Ti nos 3 aquecedores e tonifica o rim. Olha quanta coisa que o Lima traz, né? Eu diria que além do que o Lima diz, esse ponto realmente faz muita coisa. Então pensa lá. O baço é o responsável, né, pelo nosso yin adquirido, pela nossa essência adquirida. Então ele pode nutrir yin e yang, qi e sangue,
Mais especificamente, aí a gente pode olhar um pouco mais para o sangue, né? A gente sabe a relação que o Ti tem com o sangue tem com o Ti, o nutritivo depende do Ti, depende do sangue e depende muito desse baço. E aí, o que acontece? O baço tem essa característica de promover, de produzir o nosso nutritivo. Aí, a gente tem um ponto que trabalha o colateral desse baço. Então lembra nas aulas de colateral lá que eu falei? Se não lembra, dá uma olhada. Mas o colateral, ele tem uma possibilidade, ou ele traz a possibilidade de um melhor fluxo de Ti do canal, do órgão, em toda a sua extensão. E aí além, né, ele comunica o paracoplado. E o paracoplado do baço, a gente sabe, é o estômago. Opa, então os dois órgãos responsáveis pela nossa nutrição podem ser acessados e estimulados através do colateral do baço. Além disso, o baço 4 vai ter aí essa regularização do Chong-mai, vai poder estimular o Chong-mai. Então, se você lembra do que é o canal extraordinário, ele é como se fosse uma reserva de Ti e de sangue. Quando a gente fala do Chong-mai, ele é ainda mais interno, né? É um canal bastante interno. A gente sabe que todos os extraordinários têm uma característica de serem bastante internos por conta dessa reserva de Ti, reserva de essência. E aí a gente vê um que comunica muito grandemente com essa parte de nutrição. Então, nós temos aí um ponto dentro do canal do baço que me dá um potencial de nutrição, um potencial de trabalhar com toda essa possibilidade de melhorar o DIN adquirido. Então ele depende, esse DIN adquirido depende não só do baço, mas depende também do pulmão e do rim. Nós já vimos lá a formação do Ti, a formação do sangue, como acontece. Já comentei sobre os 4 mares, tem uma aula aí toda gravada para vocês. Então, trabalhar baço 4 é trabalhar mar da nutrição, é trabalhar mar dos alimentos, né? Mar da nutrição, é trabalhar sangue, é trabalhar Ti, é trabalhar o baço. E aí olha lá o colateral do baço por onde passa. Ele passa pelos intestinos, passa pelo baço, pelo rim, pelo estômago. Então ele tem uma possibilidade de movimentar muito fortemente o aquecedor médio e inferior, principalmente. Trabalha também o superior por conta dessa relação, né, de armazenar o Ti, armazenar o sangue, né, principalmente aí a relação do sangue pela nutrição. Mas temos aí esse baço 4 com muito envolvimento com essa parte nutritiva do baço. Então, por isso, pode relaxar e melhorar muito essa relação do útero. E aí, entro nessa possibilidade ou a característica do baço 4 de trabalhar em um potencial muito grande com a nutrição do útero. E aí a gente já começa a pensar em geração de nova vida, né? A gente sabe que a nova vida vai depender ali muito mais da força do rim, né? Que é quem guarda toda a essência, mas eu tenho a relação, tenho a dependência da nutrição do baço. E aí o baço 4, além de trabalhar o baço, de trabalhar o estômago, vai trabalhar também o Chong-mai. Então, olha o potencial, olha a característica de beneficiar o nutritivo, de beneficiar o sangue que esse ponto traz para nós. E aí, trago também, né, essa característica, essa relação, né, pensando aí, considerando, né, as relações alto, baixo, interno, externo, os elementos, né, o elemento terra, a fisiologia do baço. Então aí a gente pensa, o baço está muito relacionado ao pulmão, ambos são tai-yin. E aí já consigo entender o porquê que ele pode trabalhar também um aquecedor superior, além da característica do Ti que eu já comentei. Então, gente, baço 4 é um ponto assim pouco comentado, até eu diria que pouco utilizado pelo grande potencial que ele pode ter. E aí, considere essas possibilidades do baço 4. Considere que ele vai mexer com o mar da nutrição, ele vai mexer com o estômago, vai mexer com os intestinos, vai mexer com o rim, vai mexer com a essência adquirida.
E aí, principalmente com a reserva, né? Com a reserva dessa essência adquirida. Então, muito interessante para trabalhar, muito interessante ali em associação também com o pericárdio 6, que é o ponto que a gente usa associado a ele, né? Que também trabalha outro canal extraordinário que eu já comentei com vocês, já falei sobre pericárdio 6, ou circulação sexualidade, né? CS6 ou pericárdio 6. E aí a gente tem o baço ou o baço pâncreas 4, que vai ter a mesma relação, né? Vai comunicar um potencial yin muito grande direcionado à nutrição. Enquanto eu tenho que lá no pericárdio 6, eu vou ter um ponto de comunicação dos canais yin, né? É o extraordinário Yin Wei Mai. Então, a gente relacionar baço 4 a pericárdio 6 traz um potencial muito grande de beneficiar o nutritivo e os canais yin. E aí lembre, né? O yin é a reserva, o yang é a produção, é o captar da possibilidade de gerar essa reserva, de gerar essa essência, de gerar o sangue, de gerar o chi. Então dependemos também do yang, dependemos também das vísceras. Então vai adiantar eu trabalhar baço 4 se a nutrição da pessoa já não está muito boa? Pode adiantar que você vai movimentar algo que está na reserva. Mas eu diria, vai antes trabalhar com o estômago, vai antes trabalhar com a base, né, de toda a nossa nutrição. A gente fala muito do yin, mas não se esqueça, o yang é essencial. A gente depende mais ainda do yang do que do yin, eu diria. E aí, quer entender um pouquinho mais disso daí? Continua acompanhando, continua aprendendo, continua estudando. Tem muita acupuntura para a gente debater, tem muita teoria que explica a nossa prática. E aí, prática sem teoria, gente, não rola, não adianta, não funciona. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aí do Sionon, que é em francês, né? Nossa, o professor de francês. Não, gente, eu ganhei. Eu ganhei de um tio meu, que aí ele sim, né? É belga, mora lá na Bélgica. E ele falou, ó, eu comprei isso daí, eu usei os pontos que ele indica para o meu problema e não adiantou nada. Eu falei, é claro, tio, você só usou o ponto. Você não usou o conhecimento todo. Não adianta só usar um ponto. Usar um ponto direcionado, por exemplo, ID3 para dor na coluna pode ajudar? Claro que pode, mas se essa dor na coluna está vindo de um processo mental, não vai adiantar nada, né? Então, o ponto ele tem características, mas a gente depende de entender a fisiologia, de entender como funciona essa medicina para realmente poder utilizar. Então, uma dica aí do baço 4, é uma reserva imensa de nutrição. É um vaso muito interno, ele acessa ali tanto o rim, quanto a bexiga, quanto o baço. Ele tem uma característica, ele nasce junto com o Domai e com o Renmai, né? Os dois canais extraordinários principais que a gente vê, né? Que inclusive tem pontos de acupuntura, os outros canais extraordinários não possuem. Então, por exemplo, nós precisamos do baço 4 para estimular esse mar de nutrição, essa reserva de nutritivo, e aí, muito especificamente direcionado à nutrição do útero, à nutrição da nova vida que vai vir. Baço 4, gente, um ponto muito interessante também para trabalhar movimentos e problemas ali de digestão, né? Ele trabalha, de digestão não, para trabalhar problemas de eliminação, aquele burburismo, aqueles problemas intestinais, né? Dores e desconfortos. E aí só um detalhe, cuidado com esse ponto em problemas em que você não pode espalhar, não pode movimentar muito, por exemplo, os tumores, né? Um câncer, uma virose que está ali no intestino, cuidado, porque ele mexe muito no profundo e não tão superficialmente. Ele, como colateral, nós pensamos nele muito superficial, mas ao mesmo tempo, lembra, ele também acessa um extraordinário. Então tem uma relação com o interno muito grande. Portanto, cuidado com esse ponto em algumas condições. Beleza? Mais um pontinho. Tem muito mais para falar sobre baço 4.
Com o tempo eu vou trazendo mais informações para vocês, e aí quem é membro do canal já tem mais coisas lá relacionadas a esses pontos que eu já falei e vai ter ainda muito mais. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima!